Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa quinta técnica. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e vou, como todas as quintas-feiras, toda semana, aqui na televisão da XP Corretora, no pregão ao vivo, vou analisar com vocês os mercados e responder algumas perguntas. Então, começando com o índice Bovespa. Preciso ajustar o nosso zoom aqui. Prontinho. Agora sim a gente maximiza o índice Bovespa diário, escala log, não indexado. No longo prazo, o evento técnico principal é o rompimento dessa reta de longo prazo, que nós entendemos deverá trazer os preços para baixo do fundo do subprime. Entendemos que temos um ciclo que iniciou-se em 2002, com uma onda impulsiva composta de 1, 2, 3, 4, 5, A, B, estamos na C. Na C, iniciou-se um processo de baixa a partir desse topo, que é março de 2012. Depois nós tivemos, na verdade foram dois topos no mesmo nível, um em setembro de 2012 e outro em janeiro de 2013. E agora tivemos esse topo recente em outubro. Fundos consecutivamente mais baixos também, então isso define esse processo todo como uma tendência de baixa. E agora nós tivemos uma alta a partir de julho, agosto e setembro, na qual nós pudemos traçar essa reta de tendência, que foi rompida no final de setembro. Os preços romperam a reta, voltaram a subir, mas apenas para que provou ser depois um pullback para a antiga reta suporte. E essa reversão deu-se justamente nessa reta de resistência. Deixa eu tirar um pouco essas linhas aqui que estão um pouquinho demais. Então, com isso, os preços iniciaram com o topo de outubro uma tendência de baixa de curto prazo, mas que nós entendemos vai restabelecer essa tendência de médio prazo, essa tendência de baixo de médio prazo, com os preços rompendo aqui o seu suporte a 44 e rumo aí a níveis mais baixos. Se a gente quiser fazer um exercício de futurologia aqui, talvez a gente possa traçar esse pretenso canal de baixa, se bem que nós já temos aí praticamente dois, e aí a gente vê que os preços podem chegar aí pelos 43, 42, mas de qualquer maneira o nosso objetivo inicial é projetado a partir da amplitude dessa acumulação, que eu acho que nós podemos chamar de formação de topos, é uma espécie de uma formação de cabeça e ombros, mas essa acumulação nos dá direito de projetarmos essa amplitude para baixo a partir do que a gente chama de reta de pescoço, e isso projetaria os preços aí para os 47.500 aproximadamente, que é para onde nós achamos que o Ibovespa à vista está caminhando. No curto prazo, essa acumulação dos dois últimos dias está com toda a pinta de que vai evoluir para uma bandeira de baixa ou algo parecido. Podemos esperar um pouco mais de acumulação aí, mas acho que depois é esse o processo que
que vai acabar resultando com os preços caindo então ali para o suporte próximo a 47.500. Então estamos baixistas no curto, médio e longo prazo. Quando será que nós vamos poder estar altistas aqui no curto, médio e longo prazo, né? Infelizmente eu acho que demora bastante ainda, porque nós estamos no meio de um processo de tendência de baixa de longo prazo, né? E agora estamos no processo de tendência de baixa de longo prazo, nós estamos entrando no que eu acho ser uma tendência de baixa de médio prazo. Iniciamos a de curto prazo e acho que vamos entrar para a tendência de médio prazo. O índice Bovespa à vista não está muito diferente do que o que nós vimos aí no Ibovespa futuro. Perdão. O índice Bovespa futuro não está muito diferente do que nós vimos aí no índice Bovespa à vista. Vamos olhá-lo aqui sobre prismas de quem nem sabe o que é isso. E a primeira coisa que a gente faz é traçar as retas mais próximas, né, do período mais próximo. Então aqui a gente tem duas retas gritantes aqui. Uma delas é essa aqui. Aqui a gente consegue, ou melhor, a tendência de baixa salta aos olhos, né? Aqui nós temos os preços numa situação em que eles testaram o fundo do subprime. Encontraram suporte exatamente lá no fundo do subprime. Mas esse suporte levou-os até a reta de resistência e lá eles sofreram uma reversão, tiveram uma primeira queda onde rompem esse nível aqui. Isso também nos permite traçar Fibonacci. E aí a gente constata que os preços estão parados no primeiro nível Fibonacci, onde eu entendo está acontecendo uma bandeira de baixa. Os preços por 2 dias já se mantiveram abaixo desse antigo suporte que foi rompido na terça-feira. E, portanto, está com toda a pinta que isso é uma bandeira se formando embaixo do suporte. É algo que acontece com muita frequência. E aí os preços acabam rompendo o suporte da bandeira, indo para o seu próximo suporte, que aqui no índice está claro a 48.000 pontos. Que é esse fundo de agosto e esse topo de julho. Que é para onde nós achamos que o índice futuro está indo. Então, baixistas no curto, médio e longo prazo no índice futuro também. Eu quero chamar a atenção para vocês, para um fato de que eu acho que é, eu diria, espetacular. Um fato técnico, um fator técnico espetacular. Primeiro vamos dar uma espiada no S&P, onde o S&P nominal, não indexado, onde a gente tem os preços acima dos topos de 2000, bolha do Nasdaq, né, e 2008. E ao mesmo tempo a gente tem, então a gente tem os topos acima de 2000 e 2008, e recentemente uma resistência foi rompida a 1780 e os preços não desenvolveram depois do rompimento dessa resistência. Que resistência era essa? Não, nada de muito especial, era apenas uma resistência, mas está destacada com destaque aqui, quer dizer, nós não precisávamos ser, isso é apenas uma resistência. E agora os preços fizeram um primeiro pullback para essa antiga resistência, voltaram a subir e não tiveram continuidade, voltam e testam agora esse nível de suporte que no S&P está 1780. Se os 1780 forem rompidos,
eu acho que nós temos grande chance de testarmos novamente. Limpar minha área aqui. A reta suporte que vem lá do fundo do subprime, aqui em março de 2009, novamente, né? Então, isso aqui está um pouco indefinido aí no curto prazo, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês, só para a gente constatar, eu estou pondo aqui o SP futuro. O SP futuro desconta a inflação. Então, aí no caso do SP futuro, o topo de 2000 está aqui, 2008, na verdade, os Estados Unidos foi 2007, né? Está bem abaixo e nós rompemos, e no gráfico perpétuo do S&P estamos em níveis aí nunca antes navegados. Existe também essa reta aqui, que é a reta que vem lá de baixo do fundo do subprime. Essa reta talvez pudesse ser adequada para cá. E os preços também romperam uma resistência, fizeram uma bandeira e tentaram ir, não deu, e agora eles estão aí num processo indefinido. Agora, quando a gente vai ver outros índices, mas especificamente quando a gente vê o índice Dow Jones, a gente vê uma coisa extremamente preocupante, que é o seguinte. Esse é o Dow Jones que eu vejo, é o Dow Jones indexado, 100 anos de gráfico, e a gente constata no Dow Jones indexado, né, esse é o Dow Jones indexado, já mostrei várias vezes aqui, vou mostrar rapidinho. Esse aqui é o Dow Jones que o americano vê, ele é o Dow Jones não indexado. Esse cara é o responsável por essa falácia que corre no mercado de que no longo prazo não tem erro. Não tem erro quando se pega o período a que se interessa, quando se usa subterfúgios, como, por exemplo, não corrigindo a inflação. Que inflação? Essa inflação aqui que aconteceu nesse período. 2.300% foi a inflação de 100 anos nos Estados Unidos. Quando a gente aplica essa inflação nesse gráfico, muda completamente de perspectiva esse gráfico, né? Essa acumulação aqui, por exemplo, que foram 16 anos testando a resistência a 1.000 pontos, ela vira uma queda que é comparável, né? Tem proporções comparáveis a 1929. E essa é aquela acumulação do gráfico não indexado que eu mostrava. Isso aqui é o que acontece com aquela acumulação, porque, logicamente, por conta da inflação, esse dólar aqui valia muito mais do que esse dólar aqui de 16 anos depois. Então, isso está muito mais alto. Bem, mas o que interessa para nós é primeiro constatar que isso mostra um canal de alta, que é muito interessante a gente olhar, né? Houveram 2 precedentes de expansão econômica igual a essa que aconteceu nos Estados Unidos de 1982 até 2000, que foram esse aqui e esse aqui de 29, né? Em ambos os preços vieram aqui na reta suporte. Dessa vez, o que é que eles fizeram em termos de Fibonacci? Se alguém está se perguntando, é isso aí, primeiro número Fibonacci. Nós entendemos que é muita alta para pouca correção. Mas o que interessa, minha gente, é que os preços estão agora, nesse instante, num nível extraordinário. Porque, vejam, nós temos 2 linhas aqui. Uma está exatamente no topo de 2000 e a outra está no topo de 2008. Isso, a gente vai precisar viver outra vida para ver alguma coisa deste porte acontecendo nos mercados. Qualquer mercado. Isso eu disse semana passada que isso aqui é uma resistência de proporções bíblicas, e repito, isso aqui é a mãe de todas as resistências. É um topo em que os preços caíram 42%, quase 43%, acontecendo há mais de 10 anos, e outro topo que está aí há 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, que os topos caíram 55%, né?
Então, a gente tem que entender o seguinte, nesse nível tem ordem de stop do mundo inteiro, tudo quanto é fundo soberano tem, perdão, ordem de stop não, ordem de venda. Tem muita gente vendendo neste nível. Então vamos lá, esse aqui é o topo de 2007 e esse aqui é o de 2000. Né? De 2000 está um pouquinho acima do que o de 2007. O mais alto é 2007. O que aconteceu que nós estamos testemunhando nesse momento? Os preços romperam o topo de 2007. Para isso eles tiveram que gastar uma energia enorme, porque nesse nível tinha muita ordem de venda. E logo acima deveriam ter muitas ordens de compra, que são as ordens de stop das pessoas que estão short, que estão vendidas por aqui. E quando não se tem mais ordens de venda e passa-se a se ter ordens de compra em abundância, o mercado sai disparado para cima. Não foi o que aconteceu. Os preços, pelo contrário, caíram. Então, quando os touros estão com a faca e o queijo nas mãos, o mercado não anda. Por quê? Só tem uma explicação. Porque tem alguma coisa muito errada. Acho que a gente sabe o que está errado, né? Está errado é que estão pondo lá bilhões na economia americana que, em última análise, escorregam para o mercado de bolsa de valores. Mas não importa a razão fundamental. O que importa é que nós, com a nossa análise técnica, podemos entender que os touros estavam com a faca e o queijo nas mãos e a coisa não evoluiu. E isso se constitui no que eu, faz mais de 20 anos, entendo como sendo a mais importante indicação técnica de todas, a mais confiável, aquela que toda vez que eu vir eu vou pular em cima dela para pegar essa oportunidade com posições, porque eu entendo que ela é muito poderosa e muito confiável. E acho que nós estamos vendo uma indicação, portanto, do século, porque o chamado bull trap, que é justamente quando se rompe uma resistência e depois os preços voltam a entrar para dentro dessa resistência, ele é tão mais importante quanto mais importante for a resistência. E como nós vimos, essa eu estou chamando de a mãe de todas as resistências. E, portanto, nós temos o pai de todos os bull traps. E, portanto, eu acho que nós estamos tendo uma enorme, uma importantíssima indicação de venda. Acho que nós estamos vendo o topo histórico acontecer aqui diante dos nossos olhos. O topo histórico acontecer nos Estados Unidos. Se o Dow Jones vier acima de Dow Jones indexado pelo CPI vier acima de 16.200, eu não estou certo. Mas se por outro lado essa reta de suporte for rompida, e nós para isso vamos ficar de olho inicialmente num outro indicador, que é este nível de suporte que está passando aqui pelos 15.600 no Dow Jones, que vem a ser suporte oferecido pelos topos de maio desse ano, de julho, agosto desse ano, e por esse topo de setembro também, mais essa acumulação, o fundo dessa acumulação do começo de novembro. Então, nós devemos ficar de olho nessa acumulação, nesse nível de suporte, porque se os preços vierem aqui e romperem esse nível, isso já é meio caminho andado para que eles rompam também essa reta de suporte que vem lá debaixo do fundo do subprime, que vem cá debaixo do fundo do subprime, e aí, minha gente, é Fibonacci e rompendo esse nível, quer dizer, se o mercado estiver por aqui assim, para ele chegar no primeiro nível Fibonacci, nós estamos falando em 22% de queda. Eu, pessoalmente, acho que se isso acontecer, vai também estar claro para o público mundial que os Estados Unidos vão estar retirando o incentivo de alguma maneira, né?
Então, eu acho que esse final não vai ser muito feliz. Eu acho que ele vai ser tétrico, terrível. Porque acho que os preços têm chance de cair muito rapidamente. Porque tem, a gente olhando aqui a relação entre Brasil e Estados Unidos, é o gráfico que eu chamo do desacoplamento, a gente vê o que está acontecendo com o Brasil, né? O que já está acontecendo com o Brasil. O Brasil é verde, os Estados Unidos é azul. Isso começa em agosto de 2007, quando houve o primeiro, a primeira indisposição com a crise do subprime, né? Que depois demorou ainda quase um ano para acontecer. Foi apenas em outubro de 2008 que a coisa pegou mesmo. Mas durante esse tempo, então, os Estados Unidos começou a andar de lado, caindo um pouco, e o Brasil se desacoplou. Dizia-se que o Brasil se desacoplou dos Estados Unidos, né? Não foi o que aconteceu, porque quando os Estados Unidos caiu, o Brasil caiu muito mais e acoplou de novo. Exatamente no dia 27 de outubro de 2008, nós quase viemos abaixo dos Estados Unidos. Depois o Brasil abriu de novo esse gap e finalmente aconteceu algo que nós estávamos aí aguardando, né, que acontecesse, e acabou de fato acontecendo. O Brasil veio abaixo dos Estados Unidos, quer dizer, tudo que o Brasil tinha subido após a crise do subprime já dispersou. Quem estava na bolsa já era melhor ter estado em outra bolsa, porque o Brasil passou a perder, né? E agora o Brasil cai e os Estados Unidos ainda subiu nesses últimos 2 meses, mas se os Estados Unidos começar a cair, eu quero crer que o Brasil vai cair mais ainda, porque eu entendo que o Brasil tem mais liquidez, quer dizer, o Brasil, por ter muita liquidez, tem mais liquidez do que outros países emergentes. Então, o mundo começa a vender Estados Unidos e começa a vender também aqui no Brasil. Nas outras vezes que isso aconteceu, né, dizia-se que as pessoas estavam liquidando as posições aqui para pagar os prejuízos que tinham lá fora. Eu discordo, acho que as pessoas eventualmente numa crise vendem os ativos brasileiros porque sabem que os ativos brasileiros vão cair também. Então eles vendem os ativos brasileiros, os ativos chilenos, os ativos mexicanos, indianos, chineses e assim por diante, né? E cria-se a crise até por conta de todo mundo estar vendendo tudo, né? Então é isso, nós estamos aí bastante baixistas. Eu acho que não dá para a gente ainda ter uma conclusão, mas eu acho que é bastante significativa uma conclusão sobre o fato de que sim, estamos vendo um bull trap aqui, mas eu acho que é bastante significativo o fato dos preços terem hoje rompido o suporte deste pequeno fundo, dessa bandeirinha que é significativa, porque foi quando os preços romperam este nível de resistência aqui, que estava em 15.850, que era a resistência do topo de 2007, topo do subprime. Então os preços romperam essa resistência, fizeram um pequeno pullback, fizeram um pivô de alta, um pivôzinho de alta aqui, deixaram uma bandeirinha aqui e subiram. Era para ter tocado ordens de stop, porque apesar de que tem duas riscas aqui, não sei. Isso aqui é o Fibonacci que eu tracei aqui, né? Então, os níveis de suporte a gente vai adequando, né? Tínhamos um nível de suporte aqui em 2000. Aí quando o mercado deixou um topo em 2007, a gente adequa esse nível para esse nível que estava no topo de 2000, a gente passa ele para baixo aqui, porque isso é tecnicamente o mesmo nível, né? Agora, então, a única coisa que está que ainda não me dá assim, uma certeza de que nós estamos vendo um topo histórico aí de uma importância muito grande, é porque, na verdade, quando os mercados chegaram nesse ponto aqui, deixaram 3 topos nesse nível, que foi 15.600, eu entendo que esses 3 topos eram função dessa resistência aqui do topo de 2007. Então, eu acho que, na verdade, os preços puxaram primeiro o topo de 2000 para esse nível aqui, e depois esses topos puxaram esse topo, a resistência do topo de 2007 para esse nível aqui.
Então, este nível foi rompido e ainda não foi desrompido. Então, eu estou esperando para quando os preços, se é que vai acontecer, eu acho que sim, se os preços entrarem para baixo de 15.600 no Dow Jones, aí nós vamos ter a confirmação de que aconteceu de fato um bull trap, que é essa grande indicação de baixa, né? Mas o fato de nós termos rompido esse fundinho aqui já me dá um sinal amarelo, quase vermelho, de que o rompimento do 15.600, esse outro suporte aqui, vai acontecer também. Então eu estou aqui sentado na plateia e na expectativa, e observando isso, porque eu acho que isso é de uma importância muito, muito, muito grande, né? Logicamente estou acompanhando o gráfico do S&P no intraday. No intraday estou percebendo ele fazer uma acumulação que eu acho que vai dar continuidade à baixa, e a gente está de olho nisso. Muito bem. Então acho que eu vou analisar Petrobras e Vale, depois vamos responder algumas perguntas. Vocês me desculpem, eu estava sem mostrar o gráfico. Vou voltar aqui para mostrar esses níveis que eu tinha falado no Dow Jones, né? Então, na verdade, eu entendo que esse é o topo de 2000, esse nível é o topo de 2000. O mercado acabou sentindo esse topo de 2000 no topo de 2007, então essa resistência veio para cá, e depois essa resistência de 2007 veio para esses níveis aqui, que foi onde o mercado sentiu nos últimos meses, aí essa resistência. Eu acho que isso aqui tudo é o mesmo nível. Quando a gente vai para longe, a gente percebe que nós estamos olhando para exatamente o mesmo nível, tecnicamente o mesmo nível, tá? Então, eu acho que as resistências dos topos de 2000 e 2007 foram percebidas aqui, nesse nível onde aconteceram os três topos, né? Nesse ano, e os preços romperam esse nível, e eu estou esperando eles entrarem para dentro desse nível de 15.600. Mas aí, eu acho que tem que correr para tentar pegar o bonde, porque quem demorar não pega mais o bonde da tendência de baixa, porque eu acho que aí, quer dizer, em qualquer momento, na verdade, a partir do que nós estamos vendo aqui, o comprado pode jogar a toalha, e quando ele joga a toalha, é quando só basta um grande player, um grande fundo, um fundo soberano, chegar no seu board e falar assim, olha, vamos sair fora disso porque está arriscado, e os caras resolvem liquidar uma grande posição. É isso o que geralmente detona um topo de grandes proporções, né? Então eu acho que nós estamos na véspera de que aconteça isso. Eu acho que talvez na próxima semana a gente pode tá vindo aqui comentar, então, tivemos um topo de importância muito grande. Se é que a gente vai estar vendo o Dow Jones abaixo desses 15.600 aqui. Então, fiquem de olho, porque eu acho que nas próximas semanas, nesse fim de ano, eu acho que vamos ter grandes emoções. Talvez o mercado enrole um pouco, e aí talvez adie para começo de 2014, né? Mas vamos ver. Eu, por aqui, estou de olho. Então, vamos falar de Petrobras e Vale, e depois responder algumas perguntas. Petrobras sofreu o gap de baixa dela logo depois de ter testado essa reta de resistência e ter nos dado um bull trap. Esse bull trap aconteceu nesse nível de resistência aqui, que era os 20,40, 20,60, e também na reta de resistência. Então, isso foi bastante negativo. Petrobras já deixou agora 2 gaps. Isso é muito sugestivo de início de um movimento na direção dos gaps. Nós temos também o rompimento dessa reta, o que sugere que a tendência de baixa vai ser
retomada, né? Todas as outras vezes que os preços romperam as retas dessas altas, eles fizeram fundo inferior ao fundo anterior. Agora, eu já falei muitas vezes que eu sou muito baixista em Petrobras, e se a gente traça a Fibonacci do fundo do subprime, aliás, do início do ciclo, que eu chamo ciclo do presidente Lula, a gente, ciclo do presidente Lula, onda impulsiva para cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Eu acho que nós estamos nessa onda C, e acho que nós temos que entender esse processo todo aqui como sendo uma grande acumulação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu. Eu acho que, apesar de a gente ter tido umas extrapolações aqui, eu acho que o que, na verdade, predomina é um processo em que a gente percebe topos consecutivamente mais baixos e fundos mais ou menos no mesmo nível, né? Então isso aqui eu acho que está um pouco distorcido, mas eu acho que dá para a gente pensar mais num processo de acumulação, de continuação. E acho que esse processo está maduro agora com esse último teste da reta de resistência principal, e acho que como isso também, o fundo do mercado se deu, quer dizer, o fundo que aconteceu em julho desse ano se deu nas proximidades do fundo do subprime, então a gente pode concluir que nós agora vamos estar com possibilidade de ver os preços, quer dizer, os preços podem eventualmente se romperem esse fundo a 15 e mostrar que eles vão estar rompendo o fundo do subprime, e aí eles retomariam essa tendência, né, de baixa, porque daí quando rompe esse fundo nós vamos ter um fundo inferior a esse, e aí a gente vai pensar nos níveis Fibonacci. Aqui o primeiro nível está um pouquinho acima de 10, que é para onde eu acho que os preços estão indo, os preços de Petrobras. Então, baixistas no médio e longo prazo, e no curto prazo essa acumulação atual está com toda a pinta de que vai desenrolar numa bandeira de baixa, que vai resultar no rompimento aí do suporte encontrado a 17,10, com os preços caindo para o seu fundo principal aí a 15. Com relação à Vale, esse é o gráfico de Vale. Nós trazemos uma reta de tendência desde 1999, que foi rompido. Em Vale a gente também pode ter olhos aí de longo prazo e visualizar aqui um processo 1, 2, 3, 4, 5, A, B. Estou achando que nós vamos ter uma C, que pode ser muito grande também. Se a gente traça a Fibonacci nisso, a gente assusta um pouco com o nível onde estão os primeiros proporções Fibonacci, né? Então, a gente é baixista no longo prazo por conta disso. Essa é uma das principais indicações técnicas, né? Agora, também estou vendo esse processo todo em Vale como sendo uma acumulação, uma espécie de uma acumulação. Também teve distorções aqui, porque tivemos uns falsos rompimentos, rompeu-se os 30, que era um nível de suporte importante, e o mercado, na verdade, fez um bear trap. Voltou, subiu, mas
encontrou resistência na reta de resistência, caiu, e o que dá para a gente fazer agora é traçar essa reta, bastante errática aí, vale, né? E aí a gente vê que os preços testaram a reta e voltaram a subir, e agora estão talvez num pullback para essa reta, se a gente mas essa reta tem apenas 2 pontos, não dá para a gente falar nada, mas ela pode ter um ajustezinho aqui, então talvez a gente tenha visto o mercado romper essa reta e teve um pullback. Hoje o fechamento não foi nada bonito, porque foi um shooting star, não tem características de estrela cadente, porque falta o movimento definido anterior a ele, né? Mas nós estávamos aparentemente com uma bandeira de alta que já perdeu um pouco o brilho, né? Por conta desse fechamento aí próximo das mínimas hoje. Então, uma situação indefinida aí no curto prazo. Se a gente tiver um fechamento acima do topo de hoje, eu acho que a gente pode testar de novo a reta de perdi aqui a conexão com o Júnior e o Thiago, então estou refazendo a conexão, mas enfim. Oi, obrigado, Júnior. Então, se nós tivermos um bom fechamento acima de 36 em Vale, que é o high de hoje, o topo de hoje, nós podemos ver os preços testarem a reta de resistência, que é essa reta que vem aqui de janeiro de 2011, passa nesse topo de janeiro de 2013. E este outro topo que aconteceu agora mês passado, em novembro. Mas abriu-se um gap e o mercado está relutando em continuar a subir, né? No final de novembro abriu-se o gap, e então o gap pode ser uma indicação boa para nós termos aí uma previsão sobre o que vai acontecer. Se os preços voltarem, preencherem o gap e encontrarem suporte no gap, começarem a subir, eu acho que então nós vamos estar vendo um pivô de alta para os preços testarem a resistência. Agora, se nós tivermos aí um bom fechamento abaixo de 34,25, então os preços não fecharam o gap, os preços estão deixando uma ilha aqui dentro, né? aqui em cima. E principalmente também se os preços resolverem, por alguma razão, abrir um outro gap. Aí, esse processo aqui, se nós tivermos uma situação em que essa bandeira fica isolada lá em cima entre dois gaps, isso é muito baixista também, né? Então eu acho que isso seria uma ótima indicação para venda de Vale. Ou se não tiver gap, mas os preços começarem a cair e romperem a parte de baixo aqui do gap. Isso será bastante baixista. E logicamente, se os preços romperem esse fundo aqui do final de novembro, aí sim nós vamos estar entendendo esse processo aqui como um processo de simples reação da tendência de baixa, que então deverá estar continuando, com os preços vindo testar o seu fundo aqui principal a 27,50 aproximadamente. Então é isso, indefinido no curto prazo e baixistas no médio e longo prazo. Então vamos para algumas perguntas, Júnior. Primeira pergunta do Noix, ENBR3, Energias Brasil. Vamos lá. Temos 11 perguntas, tá, Fausto? Ok, vou responder rapidamente, sem me alongar muito, porque hoje precisamos terminar um pouco mais cedo. Então, eu acho que isso é importante, né? O rompimento dessa reta, que vem lá debaixo do fundo do subprime. Os preços, depois de romperem a reta, saíram em acumulação lateral, mas a gente vai tendo indícios sobre
o andamento desta batalha que está acontecendo entre comprados e vendidos, entre touros e ursos. Um detalhe legal de a gente observar é que os preços de janeiro desse ano até maio subiram fazendo força, né? Fazendo força. E de maio a junho eles caíram, puff. Aqui também a gente vê que os preços aqui de setembro até outubro, final de outubro, também foi uma luta para subir. Isso aqui foi uma escada difícil, né? Você vê que o fulano está cansado aqui, né? A queda do começo de novembro, não, foi puff. 3 dias ele caiu quase que o que tinha demorado um mês para subir. Então, a gente olhando isso de longe, parece que a queda está mais fácil do que a alta. A baixa está mais fácil que a alta. O vendido, o urso, está tendo menos dificuldade de empurrar o mercado para baixo do que o touro está tendo de jogar o mercado para cima. Isso é ponto para os ursos, né? No processo dessa batalha. Depois, logicamente, a gente tem o rompimento dessa reta. Se rompe a reta, a gente pode traçar Fibonacci e constata que Fibonacci está bem mais embaixo. Fibonacci está R$9. Então, minha visão é baixista para isso, médio e longo prazo. No curto prazo, a gente tem que ver aqui, tem que medir o que a gente pode. E aí a gente constata que formou-se um topo inferior ao último topo e agora o que é meio caminho andado para a gente ter uma tendência de baixo e de médio prazo, né? E agora os preços testam esse fundo aqui, que foi o fundo de novembro. Na terça-feira houve um rompimento desse fundo. Na quarta os mercados seguraram um pouco, hoje os mercados seguraram um pouco. Então eu entendo que o que está acontecendo é o teste desse fundo aqui a 11,70, mais um teste em que os preços estão se acumulando numa acumulação que eu acho que vai ter, que já passa a ter característica de bandeira de baixa. Então acho que nós estamos vendo a formação de uma bandeirinha aí e que já já os preços rompem esse suporte a 11,70 e caminham aí para o seu próximo suporte, que está a 11,20, na verdade entre 11,20 e 11, e depois fundo principal que está nos 10. É o que eu acho que vai estar acontecendo aí. Ops, perdão. É o segundo que eu já recebo hoje. Muito bem. Próxima pergunta, Júnior. Próxima pergunta, Fausto, é de BTOW3. BTOW3. Nós tivemos uma espécie de bull trap aqui na reta de resistência, né? Ou não, ou a gente pode pegar essa reta aqui agora e adequá-la para que ela encoste mais nesse topo aqui e que encoste nesse topo atual. E aí a gente pode dizer, não, os preços testaram a sua reta de resistência de longo prazo, que já passou até agora 3 pontos. O topo anterior ao subprime, isso aqui é o subprime, o topo anterior ao subprime, esse outro topo que aconteceu em outubro de 2009 e esse topo agora de outubro de 2013. Essa acumulação eu acho que tem característica de que vai reverter esse processo aqui. Aliás, esse processo já foi revertido com o rompimento dessa reta. Eu acho que a gente está vendo aqui a formação uma formação de topo que vai resultar no rompimento dessa reta, e aí o objetivo é essa amplitude aqui para baixo, que vem a ser R$9, é para onde eu acho que os preços estão caminhando no curto, médio prazo. E a pequena acumulação aqui está com toda a pinta de ser uma bandeira de baixa,
que deve resultar assim no rompimento dessa reta e os preços caindo para 9. Júnior. Pergunta do TCM Ambev 3, ABEV3. Agora mudou, ABEV3. Mudou, opa, Ambev tá que tá, hein? Bem, cá está a Ambev, temos uma reta de suporte de longo prazo, tá lá para baixo, temos uma reta de suporte de longo prazo, que já tem 1, 2, 3, 4 anos. Essa reta foi rompida, os preços tiveram um pullback para essa reta, e aí tentaram, hein? Eles tentaram romper a resistência desses topos aqui, não conseguiram. A última tentativa foi no início agora de dezembro. E agora estão testando essa pequena reta de suporte. Eu acho que nós vamos estar chamando esse processo aqui de formação de cabeça e ombros. É duro falar de Ambev, hein? Formação de cabeça e ombros de Ambev, hein? Toda poderosa Ambev. Mas eu aprendi uma coisa: tudo que sobe tem um potencial enorme para cair. E a projeção que eu faria de baixa para a Ambev imaginando que isso aqui é uma formação de cabeça e ombros, a gente então projeta da cabeça até a reta de pescoço para baixo. A partir, chove em São Paulo e pelo barulho parece que chove granizo. Daqui a pouco eu vou olhar na minha janela para ver se eu vejo bolinhas. Aliás, eu já estou olhando. O barulhinho está de ou pingo muito grosso ou deve até estar dando para escutar, né? Bem, a projeção é R$12. Eu acho que a Ambev está caminhando para R$12. Isso aí. E então, além dessa reta de pescoço, nós podemos ficar de olho nessa reta aqui, desses fundos de junho, o fundo de setembro e o fundo de novembro. Rompida essa reta, eu acho que é sinal amarelo já para que o mercado, quer dizer, indicando que o mercado deva romper também essa reta de pescoço e aí cumprir o objetivo cabeça e ombros a 12. Júnior. Próxima pergunta. Só um comentário. Quando você analisou Vale 3. Eu conferi pela formação gráfica que o ISME perguntou. Foi Vale 3, tá? Ok, Vale 5 está na mão. Desculpem a falha. Logicamente queremos Vale 5, que é a que tem mais liquidez, né? Então vai. Algum valor de suporte e resistência que você comentou. Mas não muda muito, né? Eu entendo que isso aqui é uma formação de topo. Nós temos o rompimento dessa reta. O rompimento dessa reta nos dá condições, direitos de analista técnico de traçarmos Fibonacci. A gente precisa dizer que tem direito, porque a gente começa a fazer umas previsões aí de que os preços podem cair muito e a gente não gosta de ser execrado, não é? E fazer previsão de baixa é muito desagradável, é muito mais incômodo do que fazer previsão de alta. Tem muitos conhecidos que brincam comigo, dizem que eu sou um baixista eterno. Não sou baixista, absolutamente. Eu estou baixista. Para mim não faz. Graças a Deus, eu consegui ter o status e a situação de trader de mercado que hoje mesmo fiz uma projeção de uma ação de alta. Nós acabamos não assumindo essa posição, mas eu pus lá para nós darmos uma espiada nela. Eu estou baixista, né? Não sou baixista, é que o mercado tem teimado em ser baixista há muito tempo, né? Mas eu, por exemplo, há um tempo atrás, até falei para um amigo ontem, eu fiz uma previsão de alta de 100% do Bovespa. Então, dependendo das circunstâncias, a gente simplesmente faz a tradução da maneira como a análise técnica está vendo os preços, né? Mas, enfim, eu digo que a gente, então, adquire o direito, porque, na verdade, isso é o que a gente tem.
de instrumento, um dos bons instrumentos que a gente tem para mostrar para as pessoas o porquê pode acontecer de Vale do Rio Doce cair para R$8. E, logicamente, a gente é muito questionado com relação a essas previsões. E aí a gente mostra o gráfico aqui, que é o pôster aí que nós estamos distribuindo para o mercado, para os nossos clientes e amigos. Hoje eu soube que ele está pronto amanhã, felizmente. Foi um longo e árduo trabalho, toda vez mas o pôster mostra esse gráfico aqui, com todos os eventos que aconteceram durante esse período de 50 anos agora, né? E aqui a gente mostra que os 3 precedentes do Ibovespa, nos 3 precedentes dele, ele caiu pelo menos 50%, né? Fibonacci. E por quê? Porque nas outras vezes, lá o Ibovespa subiu em dólares 3.000%. Cada alta dessa é em torno de 3.000%. Essa aqui de 86 foi um pouco menos, foi 1.500%. Mas de 91 a 97 também foi 3.000 e pedrada por cento. E na fase do Lula aqui também foi, não, aqui foi um pouco menos, também foi 2.000%. Todas as vezes, como essa aqui em 71, como essa outra aqui que a gente vem ver aqui, 71, a expansão econômica e o topo de 97 foram muito parecidas, né? Então também caiu 50%. Dessa vez aqui no plano cruzado, com o topo do plano cruzado, os preços caíram na verdade 80%. E dessa vez, atual, que eu vou roubar daqui, dessa vez aqui, atual, os preços caíram também Fibonacci, apenas no subprime eles caíram, mas caíram apenas para o primeiro número Fibonacci, que é uma correção de 0,382 da alta toda, né? Então, de volta à nossa análise, eu não tenho o menor problema de falar a minha opinião e de acreditar piamente, até porque, eu falo, até porque eu acredito piamente que algo que sobe, isso que Vale subiu de 1999, quase 2000 até 2008, que é 8.700%, pode sim sofrer essa correção, que seria uma correção do topo até aqui de 81%, do preço atual até primeiro número Fibonacci seria 74%. Mas por quê? Porque em sofrendo essa correção, quer dizer, se a gente sai de 91 e vai para o primeiro número Fibonacci, Vale ainda teria subido 1.500%. E se ela vier para 50% de correção, Vale ainda teria subido 852%. E se vier para o terceiro número Fibonacci, Vale ainda teria subido de 98 até 2003, quer dizer, em 15 anos teria subido 458%, que também não é nada mal, né? Então, por isso que eu tenho essa consciência aí muito forte de que isso pode muito bem acontecer, né? Mas, no curto, médio prazo, nós tivemos os preços rompendo esse nível de suporte, depois os preços adentraram esse nível de suporte de novo, mas estão patinando aqui nesse processo. E agora, no curto prazo, então nós estamos numa tendência de alta de médio prazo, topos e fundos consecutivamente mais altos. Mas já tivemos um topo meio pífio. Esse topo era importante porque, vejam, temos fundo aqui em novembro de 2012, também temos novembro de 2012, temos topo aqui em abril de 2013, temos esse topo em setembro de 2013, outro pequeno topo aqui em outubro. Esse nível foi rompido e desrompido, o mercado fez, eu acho que nós estamos vendo aí um bull trap. Então os preços vieram abaixo desse nível, aí testaram a reta, voltaram a subir. Eu estou vendo aqui uma formação de deriva, então acho que os preços vão voltar a cair
porque essa formação de deriva está acontecendo exatamente nessa antiga resistência, que foi rompida, desrompida, e agora os preços voltam a se aproximar, mas estão encontrando resistência de novo. Então estou baixista, curto, médio e longo prazo, vale 5, né? Vale 3 estava indefinido no curto prazo. Júnior, próximo. ENEV 3. ENEV 3. Falando em correção Fibonacci, né? Esse aqui já veio abaixo do terceiro nível Fibonacci. Mas isso dá a tendência de 2000, quer dizer, da tendência pós-subprime, né? Bom, o que dá para a gente ver em ENEV 3? Ele acabou de, aparentemente, estar rompendo esse nível aqui. Aí a gente analisa esse processo de baixa e a gente pode tentar medir o tamanho das pernas de baixa aqui. Então essa é uma perna de baixa, essa aqui é uma outra perna de baixa. Então vou apagar essa aqui, vou ficar com essa aqui. Tem mais ou menos essa amplitude. Essa aqui tem essa amplitude aqui. Essa aqui já diminuiu. Mas essa aqui tem uma amplitude parecida. Essa aqui também tem uma amplitude parecida. Acho que a gente pode projetar que os preços estão caindo aí a gente olha para a esquerda e vê que isso que a gente tinha projetado é mais ou menos essa próximo suporte aqui, que está a 2,05, entre 2,05, aliás 2,15, perdão, 2,15, 2,20, 2,10, 2,15. 2,15 é a nossa próxima projeção para a ENEV. 2,15 está por aqui assim, mais ou menos. Quer dizer, não tem muito o que fazer. Quem está vendido tem que ir para o intraday de 15 minutos e procurar colocar seu stop de maneira a defender sua posição de venda, né? Eu acho que se eu tivesse vendido em ENEV, meu stop estaria aí em torno de 2,96, ou talvez livraria os 3 aqui, um pouquinho acima de 3. Júnior, próxima pergunta é... Risco Brasil. Uau! Então, Risco Brasil, temos essa grande tendência de baixa. Isso aqui é o mercado falando, realmente o ciclo do presidente Lula, que o mercado esteve favorável ao Brasil, parece estar chegando ao fim, né? Isso aqui é claramente uma formação de continuação. E acho que nós estamos rumando aí para 300 basis points, já que temos essa reta aqui rompida, os preços tiveram um pullback para a reta, voltaram a subir. Talvez uma pequena acumulação aqui, mas vejo os preços testando essa importante resistência aqui a 300. 300 é um número bem importante. Vejam esse topo aqui e este topo aqui em 2008 e este topo em 2006. 3 topos aí a 300 basis points. E é para lá que eu acho que o Risco Brasil está indo. Júnior. JBS S3. JBS. Grande acumulação lateral, né? O preço testou aqui esse topo. Deixa eu limpar a área aqui. Eles testaram esse topo e tibum para baixo, romperam essa reta de suporte, caminham, eu entendo, para o próximo suporte a 7. No curto prazo eles tiveram, depois desse rompimento, nós tivemos um candle bastante positivo, mas por outro lado os preços não romperam essa antiga resistência, que é esse antigo suporte. Encontraram resistência exatamente aí nos 8, que é esse antigo suporte. Então eu acho que
deve ter sido apenas um pullback para esse nível. Se nós tivermos um fechamento acima de 8,15, melhor acima de 8,20, aí os preços então tiveram só uma escorregada aqui, provavelmente vão duelar de novo com essa resistência principal aqui a 8,50, mas eu não acredito que é isso que aconteça. Eu acho que nós vamos ter um processo de acumulação para uma bandeira de baixa, talvez, e aí os preços caindo para o seu próximo suporte, que está aí onde eu falei, os 6,80, é isso? Será que eu falei 6,80 ou 7,20? Nós temos suporte em 7,20 e depois temos suporte em 6,80. Júnior. Pergunta do Enio Cruz 3. Cruz 3, passa-se o seguinte: uma grande tendência de alta desde 1998. Eu entendo que essa reta aqui estaria traçada na onda 5 dessa tendência. Depois que essa reta foi rompida, os preços fizeram uma formação que tem característica de formação de cabeça e ombros. Foi uma formação de longo prazo, né, de reversão. Se a gente quiser ver algo mais parecido com formação de cabeça e ombros, a gente põe aqui o gráfico mensal, ou talvez o gráfico semanal, né? Aí sim a gente vê com mais clareza a formação de cabeça e ombros. Mas o nosso negócio é analisar o diário, porque as nossas posições a gente faz no diário. Então, está muito simples. A projeção da formação de cabeça e ombros, que é a sua amplitude projetada para baixo a partir da reta de pescoço, nos traz a 19,50, que é para onde eu acho que os preços estão caindo. Júnior. CEMIG 3 do Márcio. CEMIG 3. Olha, eu acho que eu vou esquecer aquilo lá, vou traçar uma coisa aqui. E uau, acho que nós estamos vendo os preços. De repente a gente pode pegar essa. E aí sim a gente enquadra os preços aqui numa tendência, né? Poxa, Fausto, mas você começou trazendo a reta daqui, depois a gente vai adequando. Ao traçar a reta aqui, eu tenho o ângulo que os preços estão respeitando durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. E com vários pontos tocados, né? Então eu acho que é válido isso. Mas de qualquer maneira, se você traçar a reta aqui, ou se você traçar a reta aqui, passando por esse outro ponto e esse outro aqui, não faz muita diferença. Lá na ponta não vai dar muita diferença, tá? É mais assim, ajuste fino, né? Então, o fato é que a gente percebe os preços testando esse nível e acho que estão rompendo esse nível. Acho que isso aqui é uma formação isso aqui é uma reação do processo de baixa que deve continuar. Eu vejo também topos descendentes e fundos mais ou menos aí no mesmo nível. Isso configura uma formação de topo triangular. Então, eu acho que isso aqui projetaria essa amplitude para baixo, que é para onde eu acho que os preços estão indo. Objetivo para CEMIG seria 14. A gente vai olhar para a esquerda, realmente tem aqui um suporte que está aí mais para o 13, né? Mas a gente tem um baita suporte dado por esses três fundos aqui que aconteceram em 2012, que é 15, é para lá que eu acho que os preços estão indo a partir de agora. A confirmação disso seria o rompimento desse suporte aí a 18,80. Rompendo 18,80, os preços estão caminhando, quer dizer, eu acho que os preços estão caminhando para 15, e a confirmação seria o rompimento dos 18,80 e, logicamente, depois o rompimento desses outros dois fundos aqui que estão aí um pouquinho acima de 18. Júnior. Pergunta do TED, Raia Drogazil RADL3. Raia Drogazil. Tinha pouca liquidez aqui, né, até o IPO, que eu acho que foi em 2007, mas o gráfico está marcado aqui. A gente volta para Candle aqui e temos aí uma reta que tem 1, 2, 3, 4 pontos, começa em 2009,
Isso é o fundo depois do fundo do subprime. Ela teve uma alta bastante boa. Se a gente traçar Fibonacci aqui, a gente vê que temos muito a caminhar ainda. E a gente constata que foi feita antes do rompimento da reta de suporte, nós tivemos uma formação de topo. Essa formação de topo projetava sua amplitude para baixo. Essa amplitude tá muito técnico a Raia Drogasil, né? Essa amplitude foi cumprida, esse objetivo foi cumprido, coincidia milimetricamente com esse topo espetacular aqui de outubro de 2010. Espetacular topo, porque após ele os preços caíram 40%. E depois de baterem nesse objetivo aqui a 16, eles subiram e estão se acumulando numa formação que tem característica de triângulo descendente, de maneira que eu entendo que esse objetivo aqui será cumprido para baixo. Estamos falando dos preços caírem para R$13, que eu acho que nada mais é do que mais um processo desse para baixo, que é o que costuma acontecer. Muitas vezes a formação de topo projeta duas projeções abaixo. Então, a Raia Drogasil está caindo, na minha opinião, para 13. Vamos dar só uma espiadinha aqui no curto prazo, ver o que eles fizeram hoje. É nada de especial. Acho que isso vai desenrolar numa bandeira que vai romper para baixo e vai romper esse triângulo aqui rumo aos 13. Júnior. Petri 3. Petri 3, nós vamos passar, porque nós não temos tempo hoje. Sorry. E a última? Pomo 4. Não entendi. Pomo 4, Marco Polo. Pomo 4. E vamos passar a Petri 3, porque ela está muito parecida com Petri 4. Nós tivemos uma formação de topo em Marco Polo, que foi rompida. O rompimento dessa reta do fundo do subprime até hoje nos dá Fibonacci aqui em 2,70. É para lá que eu acho que os preços estão indo. Formação de topo. Mas antes de encontrarmos o suporte, o objetivo dessa formação, os preços parece que estão com vontade de entrarem para dentro. Será? Acho que talvez a gente precise pensar em adequar essa reta de pescoço para isso aqui, ó. Aí pega esses fundos aqui de agosto, setembro de 2012, pega esse fundo de junho de 2013 e pega esse topo aqui. Então, quem sabe os preços podem subir um pouco e fazer um pullback aqui. E talvez eles tenham direito de chegar até aí os 6,20. E o que estaria provavelmente indicando essa pretensa bandeira de alta? Não muito, né? Porque não temos um mastro muito definido, mas enfim. Então, mas os preços podem, olhando de longe assim, eu acho que orna bem. Os preços devem ter uma alta e acho que seria uma espécie de um pullback, só que em vez de estar num nível, a reta de pescoço estaria com uma reta inclinada, né? Então é ficar de olho quando os preços chegarem lá, ali para os 6,20, onde está esse fundo aqui de agosto e onde estão também aqui topos em novembro de 2012 e janeiro de 2013. Então 6,20 é uma resistência importante. É ver o que os preços vão fazer quando chegarem lá. Se lá tivermos uma reversão, então podemos estar tendo uma ótima oportunidade de venda. Eu não compraria, porque acho que isso, em função de rompimento de reta e de rompimento dessa reta aqui, eu acho que isso é curto prazo, essa alta. Então é isso. Temos mais alguma, Júnior? Sim, Fred, eu tenho uma dúvida. O usuário, o participante Silves, ele fala se você verificou o TH da China. Só que eu não sei o que é TH. Então, foi a pergunta que eu fiz para ele, mas pelo valor da ação, do índice. É o nosso, esse Shens, é o terceiro dos chineses aí. China? O Shens? Isso. Shens,
Uau! Estamos vendo agora. Isso aqui é um topo que aconteceu em 2010. Eu acho que esse aqui é o índice chinês, não é? É um índice que só o chinês pode aplicar. Esse aqui é um topo, mas isso aqui então temos um topo em novembro de 2010. Depois temos um outro topo em janeiro de 2013, outro topo em junho de 2013. E o que aconteceu? Os preços acabaram de romper, aparentemente assim, olhando assim de longe, né? Vamos olhar de perto agora. Romperam. Pois não. Escreveu aqui no chat, o TH é topo histórico e o índice é esse mesmo. Rompeu o topo histórico, acabou de romper o topo histórico. Agora, ele fez isso hoje, especificamente essa noite, essa madrugada, rompeu o topo histórico, porque ontem tinha deixado uma sombra, hoje foi lá e rompeu e fechou na máxima do dia, né? Tem que manter isso aí, então vamos ficar de olho. Se rompeu mesmo, a China pode estar dando aí a indicação de que vai ter uma alta bastante significativa. Mas ele precisa manter. E agora precisa sair em rally, subir. E o que eu esperaria é algo como isso, ó. Sobe um pouco, e daí realiza aqui uma bandeira, um triângulo, e daí sobe de novo, realiza mais e começa uma alta dessa natureza, né? Se nós, ao invés disso, tivermos isso, vocês já sabem, aí é um bull trap, e nesse caso seria muito importante também. Mas o que eu acho que, na verdade, fala mesmo sobre a China é qual que é o Seng, né, que é o Hong Kong. Esse Seng que é Hong Kong. Quem fala mesmo sobre a China é esse cara aqui, que é China capitalista. E aqui o que nós temos? Temos também os preços testando esse nível de resistência aqui. E acabamos de ter um bull trap. Então eu estaria baixista na China. E esse nível aqui também esses outros topos aqui também estão praticamente no mesmo nível. Então esse nível atual também é muito importante. E nós tivemos aqui uma deriva quando ele testava isso e os preços para baixo agora. Então um índice só não faz verão. Uma andorinha não faz verão. Eu acho que eu arriscaria dizer que semana que vem a gente pode estar vendo aquele Exchange lá, o índice da China, e quem sabe nós não vamos ter lá também um bull trap, ao invés de nós termos esse aqui rompendo esse nível, né? É isso aí, minha gente. Muito obrigado pela sua presença e um bom fim de semana para vocês. Espero vocês na próxima semana. Eu acho que nós vamos ter grandes emoções. Aqui um cheirinho na narina direita aqui está me dizendo que quem sabe nós vamos estar vendo aí grandes oscilações. Vamos ver, a gente confere na semana que vem. Muito obrigado, boa noite.